O Vasco acaba de oficializar a contratação do Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol. O Vasco acabou de soltar uma nota oficial, tá? O Admar, cara, eu inclusive na época trouxe essa informação, ele foi procurado pela 77 Partners, não lembro se foi em 2023 ou 2024. Depois eu vou buscar aqui, mas foi em 2023 ou 2024, a 77 chegou a conversar com ele. Teve um processo longo de entrevistas com ele para tentar a contratação no Bordeaux na época. Não sei se ele ainda estava no Bordeaux, mas ó, ele recentemente ocupou o cargo de executivo no Bordeaux. Na época que o Vasco tentou ele, quando eu trouxe essa informação, conversou, acabou não contratando, mas conversou com ele, entrevistou ele, conversou bastante. Ele estava no Bordeaux. Então, informação aí, ó, Admar Lopes, que é português, né? É o novo executivo de futebol. Ele tem passagens pelo Porto, Mônaco, Lille. Trabalhou, inclusive, já com Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, se não me engano. E acho que o trabalho mais recente dele realmente é o trabalho no Bordeaux. Admar Lopes, então, aí o novo executivo do Vasco. Gosta, Garone? Conhece? Gosta dele? Não conheço. Tava até quando você falou aqui, me pegou de surpresa, porque o Vasco mais cedo estava negociando com o Mário Branco, outro português, que estava no Fenerbahçe até agora, início de junho. Estava até olhando aqui um pouquinho, foi coordenador de scouting do Lille, trabalhou como observador do Mônaco, trabalhou no Porto. Confesso que não conheço o Admar, vou agora ter que estudar, procurar um pouquinho mais sobre ele, mas o Vasco quer completar um mês sem diretor executivo, né? O Vasco demitiu o Marcelo Santana dia 11 do mês passado e estava desde então procurando, tentou o Rodrigo Caetano na seleção brasileira. O Rodrigo Caetano falou que não poderia assumir, tem contrato com a seleção até o fim da Copa do Mundo. O Vasco tentou o Branco agora no início do mês, né? Tentou também, falou que agradeceu ou não, e agora finalmente, né, oficializando a chegada no penúltimo, praticamente o último dia de janela de transferência, né, essa mini janela que a gente teve. O Vasco agora não dá pra ele fazer nada. Basicamente vai chegar para essa pausa pós. O Vasco joga agora quinta-feira para a próxima janela começar esse trabalho dentro do Vasco. E Payet tá fora, né? O Admar... Fala, Raí, deixa ela completar. Completa aí sobre o Admar. Não, só para completar, que eu achei aqui, né? Foi em fevereiro de 2024. Tá? Então foi no ano passado, fevereiro do ano passado, quando eu trouxe a informação de que a 77 Partners conversava, entrevistava, estava num processo com o Admar Lopes para contratá-lo justamente para esse cargo. O que acabou não acontecendo, eles foram por outro nome na época, mas o Admar já estava. Foi quando o Alexandre Matos foi para o Vasco? Ou Não depois lembro da se foi saída quando do o Matos? Né? Eu acho que foi depois da saída do Matos, tá? Acho que foi, se não me engano, foi depois da saída do Matos. Acho que o Pedro Martins que assumiu, né, nessa sequência. Exatamente. Mas houve aí essa procura na época, então era um nome que já estava meio que no radar ali do Vasco, de modo geral, né? Apesar da 77 jovem, ter saído. 41 anos só. É bem jovem, é bem jovem. Tá aqui a postagem do Vasco aqui do lado, a postagem oficial do Vasco nas redes sociais, anunciando o Admar Lopes, carreira internacional, etc. Eu só fico com a sensação de que o Vasco já contratou agora um treinador famoso, né, no cenário nacional, Fernando Diniz, está contratando um executivo para comandar o futebol de carreira internacional, mas eu acho que tá faltando jogador no Vasco. Né? Então, a grande... Payet tá fora, vai. O Bordeaux estava na terceira divisão da França, né? O Bordeaux, se não me engano. Tá lá para baixo. Mas o Vasco, o Pedrinho, a diretoria entendia que o Marcelo Santana era muito bom, que era o diretor executivo antes. Muito bom na organização das coisas, mas tinha uma dificuldade muito grande de mercado. E o Vasco, nessa busca por um novo diretor executivo, priorizava alguém que entendesse também de mercado. Tanto que o Admar é um cara que tem origem no scouting. Ele começa o trabalho dele como observador, como analista de desempenho e vem subindo para virar diretor. É o mesmo perfil, um perfil muito parecido com o Mário Branco, que era também outro português, que começou o trabalho dele como scouting, trabalhou no Leixões e foi virando diretor e foi subindo na carreira. São jovens que hoje têm trabalhado nesse tipo de gestão, né? Então o perfil do Vasco era buscar um diretor executivo que tivesse essa capacidade de compreensão também de mercado. Porque o Vasco no ano passado, inclusive na última janela ali de meio de brasileiro, chegou a perder algumas oportunidades de contratação por demora
de movimentação da diretoria, no caso do diretor executivo, que era o Marcelo Santana, para fechar a negociação. Teve o caso do Bruma, no início dessa temporada também em português, que o Vasco foi até o último dia de janela e acabou perdendo o Bruma para o Benfica, saindo do Braga e foi para o Benfica, e estava muito encaminhado com o Vasco. O Vasco demorou, não finalizou e acabou perdendo o jogador. Então tinha esse sentimento da diretoria do Vasco que precisava de um diretor executivo que não fosse só um gestor, mas também conhecimento de mercado, e o Admar parece ter esse perfil. Fala pra gente sobre essa saída do Paê, já estamos aqui com o GC aqui embaixo, né? O Vasco hoje anunciou, não joga mais pelo Vasco, né? A gente já tinha até falado um pouquinho sobre isso quando ele estava disponível treinando e não foi relacionado para o jogo contra o Fluminense, né? O Paê é um custo muito alto para o Vasco, né? Talvez o grande debate seja se o Paê valeu a contratação, se ele justificou em campo. Eu acho que para mim ficou devendo. Não que tenha sido um jogador horroroso no Vasco, mas não conseguiu se manter fisicamente bem, né, ao longo desse período. A gente falou muito do Soteldo aqui em relação à questão física. O Paê é um cara que passou mais tempo fora até do que dentro de campo realmente, e acabou tendo uma passagem mais apagada do que se imaginava, apesar de ter sido importante em 2023, ali fez gol contra o América Mineiro, gol contra o Fortaleza, mas lampejos de um Paê, né? A gente não viu o Paê realmente que o torcedor imaginava, um cara de 1,5 milhão por mês. E acabou deixando o clube muito por conta disso, né? Um peso financeiro muito alto, a gente está vendo os números dele, 77 jogos, 41 só como titular, ou seja, grande parte dos jogos que ele teve disponível, inclusive iniciando no banco de reservas, já quase metade, seria 82 jogos para 41 ali, e menos de 4 mil minutos em 2 anos, a gente está falando de 2 anos quase de Paê no Vasco, 8 gols e 16 assistências. Teve sua importância, mas era alguém muito caro para o que realmente estava desempenhando, e o Vasco já tinha o Coutinho como titular, o Paê como reserva, um custo muito alto para um reserva que o Vasco não poderia se dar ao luxo, e acaba deixando o Vasco de maneira amigável. É um cara que sempre respeitou. Acho que o torcedor sempre respeitou a camisa do Vasco, aceitou ser reserva no Vasco, que lutava contra o rebaixamento, nunca se indispôs por conta disso, sempre foi um profissional dedicado ali no dia a dia. Eu fiz alguns jogos da TV do Vasco de São Januário, a gente viu o carinho que o Paê tinha com o torcedor, independente de entrar em campo, não entrar, ser titular ou reserva, sem fazer questão de dar uma volta no estádio, aplaudir a torcida. É um cara, mesmo com os problemas extracampo, ele continuava botando a cara e ia lá. Então acho que encerrou um ciclo que foi menos do que poderia ter sido, mas que foi legal ver o Paê também jogando no Brasil, jogando com a camisa do Vasco.